Bom, e quem chega para conversar com a gente é o Dr. Cristiano Estivaletti, ele que é médico, está conosco aqui sempre às terças-feiras. E hoje a gente vai falar de um assunto que é o seguinte: a atleta de vôlei Isabel Salgado morreu na última quarta-feira, aos 62 anos. Ela estava internada lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, e foi diagnosticada com a SARA, que é a Síndrome Aguda Respiratória do Adulto. É sobre esse assunto que a gente conversa hoje. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Doutor, então vamos lá, do É, que se trata? Eu nunca tinha ouvido falar na SARA, eu tinha ouvido falar na a síndrome Sara, aguda na verdade, respiratória. a Sara, na verdade, é síndrome da angústia respiratória do adulto, né? É um Perfeito, o que quadro que é? é um quadro de insuficiência respiratória aguda que, na maior parte dos casos, mais de 50% dos casos, é causado por uma infecção grave. É uma pneumonia grave, seja ela viral, seja ela bacteriana, pode causar o quadro de SARA. O SARA é uma síndrome, né? Então, muitas coisas podem causar essa síndrome. Por exemplo, inalação de fumaça. Muitos dos que morreram, por exemplo, na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foram por insuficiência respiratória causada pela inalação de fumaça em grande quantidade. Isso é classificado como uma síndrome de angústia respiratória do adulto, né? Então, outros casos, afogamento, vômito maciço, né? Que é onde a pessoa vomita e acaba aspirando o seu próprio vômito, também é uma causa de SARA. Então, SARA tem muitas causas, embora mais de 50% seja causado por pneumonias, né, infecções no pulmão. Para mim também é uma novidade, doutor Cristiano. Seja bem-vindo. Ó, estou esperando você aqui no estúdio com a gente, hein? Pra você conhecer o estúdio novo aqui da Nova Brasil FM. Se tudo der certo, você vem rapidamente aqui conhecer. Eu estou vendo aqui que esses sintomas, segundo os familiares da Isabel, que faleceu, começaram como uma gripe forte, né? E quando ela foi hospitalizada, descobriu que estava com uma bactéria no pulmão. Geralmente a gente não leva sintomas gripais a sério, né, doutor? Talvez a pandemia da Covid tenha mudado um pouquinho isso, né? Quando que os sintomas gripais devem servir de alerta pra gente? Quando causa, né, algum tipo de desconforto respiratório. Não sei se vocês estão lembrados, mas a SARS, né, que é o H1N1, é uma infecção de influenza, de gripe, que causa SARA. Né? Muitos pacientes acabam indo a óbito por H1N1 justamente por insuficiência respiratória, que é um dos quadros, um dos sinais de síndrome da angústia respiratória do adulto, que é o SARA. Né? Então, como eu falei, a maior parte, mais de 50% dos casos, é causado por uma pneumonia grave, né? Seja ela bacteriana, seja ela viral, seja ela fúngica ou outra coisa, né? Então, essa infecção causa uma redução muito grande da capacidade do pulmão de fazer a troca gasosa, né, com o ar ambiente, e acaba levando a pessoa ao óbito por falta de oxigenação do sangue. Doutor, e reiteradas, vamos dizer assim, se a pessoa fica gripada várias vezes, acha que a gripe às vezes não é gripe, mas reiterados sintomas respiratórios, talvez mal curados ou talvez ignorados, podem levar a essa pneumonia que pode se encaminhar para a SARA também. Às vezes uma pessoa que vai ali reiteradas vezes, ignorando os sintomas respiratórios ou algo que possa ser um indicativo de uma pneumonia, pode ser um problema? O que, na verdade, um quadro de várias infecções repetidas está mostrando é que alguma coisa está acontecendo com a imunidade dessa pessoa, que ela não está conseguindo se defender a si mesmo, né? Então, é um quadro de baixa imunidade. Então, um quadro de baixa imunidade tem uma facilidade maior de evoluir para um quadro grave. Então, na verdade, o sinal não são os problemas respiratórios, o sinal são as múltiplas infecções que revelam um quadro de baixa imunidade nesse paciente. E aí, isso sim, pode ser causa de uma piora aguda no quadro e uma posterior insuficiência respiratória. Alguns pacientes conseguem se recuperar da insuficiência respiratória, mas tudo vai depender do organismo, do estado de saúde em geral.
e se essa pessoa tem capacidade, tem reserva respiratória ou não, né? Nós temos uma certa sobra de pulmão. À medida que o tempo passa, à medida que nós ficamos mais idosos, essa sobra vai diminuindo, vai diminuindo. Também tem relação com o nosso estado geral, né? Nosso preparo físico. Uma pessoa que é atleta, que faz uma atividade física aeróbica intensa, vai ter uma sobra respiratória melhor. E uma pessoa que está mais sedentária, que está acima do peso, claro que vai ter uma sobra respiratória bem menor. Então, de pessoa para pessoa, varia muito o quadro, cada quadro, mas foi uma surpresa muito grande, porque nós não sabíamos que a Isabel estava internada, estava com um quadro de pneumonia grave, né? Mas são quadros que evoluem, às vezes, muito rápido, muito rápido. Uma pneumonia severa, maciça, ela pode evoluir para um quadro de SARA em poucas horas. Doutor, e quando esse paciente chega ao hospital, o que se dá para fazer? O que é feito ali? Tem, enfim, me perdoe a minha ignorância, mas tem como curar isso? Tem como interromper isso? Tem como brecar isso? Que tipo de tratamento é feito? É antibiótico? Primeiro, medidas de apoio, né, de suporte, como oxigênio ou às vezes até a ventilação mecânica, né, a intubação com a ventilação mecânica. E suporte para pressão arterial, né? Quando ocorre um quadro de choque, seja ele por sepse, né, que geralmente é por sepse, choque séptico, a pressão sanguínea cai muito. E o fato da pressão sanguínea cair muito leva menos sangue para os nossos órgãos, né? E essa quantidade menor de sangue é a quantidade menor de oxigênio. Então, os médicos entram então, com medidas para aumentar o volume, né? Colocam hidratação nesse paciente, e, se necessário, drogas para aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Isso são medidas que a gente toma no pronto-socorro e que são aprofundadas na unidade de terapia intensiva. A gente sabe que a unidade de terapia intensiva é um recurso muito, muito, muito final, digamos assim, né? Não é só porque a pessoa chegou lá que a pessoa está salva. Justamente o contrário, a pessoa chegou lá porque ela está numa situação muito grave, muito severa, né? E quando está numa situação muito grave, muito severa, qualquer coisa pode acontecer. Então nós temos que ter em mente que a UTI não salva ninguém. Só vai para a UTI quem está muito grave. Quem está muito grave corre o risco de perder a vida por causa de uma pneumonia. Hoje em dia a gente acha meio estranho a pessoa morrer de pneumonia. Mas muitas pessoas morrem todos os anos de pneumonia, especialmente os mais idosos. Por isso a importância de vacinar contra a gripe, por exemplo, e que nós estamos com uma cobertura muito baixa de vacinação na terceira idade para gripe. E passamos o pior momento, que era o período do meio do ano, né, o período mais frio, mas mesmo assim as pessoas podem comparecer ao posto de saúde, fazer sua vacina, porque a gripe leva a um problema secundário, que é a pneumonia, e essa sim tem potencial letal. Tá certo, agora são 8h21. Esse foi o Dr. Cristiano Estivaletti, ele que é médico, está com a gente sempre aqui às terças-feiras. Obrigada, doutor, a gente aguarda a sua visita aqui nos novos estúdios. Hoje direto de Goiânia. Um abraço aí para também todos os goianos, certo? Maravilha. Todos os comedores de pizza do Brasil. Vou visitar para conhecer o estúdio, que pelas fotos que eu vi ficou muito bonito. Valeu, vai ser muito doutor. bem-vindo, doutor.